possa respirar fundo. E hoje eu preciso esse ar profundo para louvar o teu nome, Deus. Não como antigamente, Deus. Mas eu quero respirar, Deus, para ti. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A igreja pode se sentar. É muito bom que nós vamos nos reunir. E nós ficamos felizes quando vemos os irmãos. E quando nós vemos mais irmãos ainda, nós ficamos mais felizes ainda. E isso alegra o nosso coração. Isso alegra o nosso coração quando nós vemos mais irmãos. Mas eu tenho certeza que alegra o coração de Deus é quando nós nos colocamos aqui não por obrigação, mas sim de coração querer estar aqui e agradar a Deus. De coração querer receber algo da parte de Deus. Independente dos erros ou independente de alguma coisa que saiu fora do nosso. No momento que uma pessoa se coloca na posição de querer receber algo de Deus, irmãos. Irmão, não precisa caixa de som, não precisa nada. Talvez não precise você estar repetidamente aqui nesse local. Talvez você veja alguém pregando na praça. Talvez Deus te mostra alguém ou alguma coisa. Uma vez Deus falou comigo. Eu estava no intervalo do serviço e eu estava comendo ali um pão, um café. E eu não me lembro em que ano que foi, eu sei que já faz mais de 4 anos. E eu estava comendo, sentado, e pensando em Deus, e pensando nas coisas. Quando de repente, irmãos, na minha frente, bem próximo, eu senti na hora que era Deus falando comigo. Tinha um passarinho bem pequenininho. Você já viu um passarinho pequenininho que ele não tem o bico dele formado, então ele tem essa parte maior aqui, sabe? Meio gordinho assim, na boca dele assim. Eu falei, nossa, um passarinho tão pequeno. E eu fiquei olhando ele tão perto de mim, porque eu estava comendo, estava caindo as migalhas de pão. E ele começou a comer. Aí eu joguei mais alguma coisa. Eu fiquei olhando ele. Quando de repente vem um passarinho maior e começa a dar as coisinhas na boca dele. Ali Deus falou comigo. E eu me lembrei daquela palavra. Pode uma mãe esquecer ou abandonar o seu filho? Mesmo que isso venha acontecer, todavia eu não esquecerei de ti. Então Deus falou comigo de uma forma muito bonita naquele momento. Mas eu estava na posição de querer algo dele. Eu estava com o meu coração quebrantado para ele. E muitas vezes nós queremos e nos mergulhamos na exegese da hermenêutica e esquecemos de quebrantar o nosso coração. Esquecemos de no nosso dia a dia, indo para o trabalho, ou voltando, ou levantando, ou até mesmo em casa. Quando Deus te coloca uma situação difícil, muitas vezes porque Ele quer falar com a gente naquele momento. Ou Deus te coloca você numa situação da sua vida fácil, e Deus também quer falar com você naquele momento fácil, naquele momento bom. Porque Deus é dos lugares altos e dos lugares baixos. Deus, Ele não te livra da aprovação, mas Ele te livra na aprovação, porque é ali que nós aprendemos. Basta que você queira ouvir, esteja com o coração quebrantado. E há uns 2 ou 3 cultos que, se os irmãos perceberam, tem ministrado esse louvor, brilharei, brilharei. E a questão é brilhar ou não brilhar, eis a questão.
Aí me fez lembrar de uma vez que eu preguei sobre o brilhante. Algumas pessoas aqui devem se lembrar. Irmãos, a minha profissão mesmo, que eu nunca exerci, mas que eu tenho diploma nessa função mesmo, é lapidador de pedras. E eu nunca tinha me dado conta do significado disso. E cada vez que toca esse louvor, eu me lembro quando eu lapidava pedras. E eu me lembro que naquela pregação lá quando a igreja era lá na rodovia João Galberto, e eu preguei e eu falei sobre determinadas coisas que compõem o brilhante. E é ministrado esse louvor já alguns cultos, e na minha mente fica: brilhar ou não brilhar, eis a questão. Nós queremos brilhar. O que nós temos feito para Deus para brilhar? O que eu tenho feito para Deus para brilhar? O que você tem feito na sua casa? Para quem é casado com a sua esposa, seus filhos, para quem está namorando, para quem quer namorar. Brilhar ou não brilhar, eis a questão. Tem tudo a ver com o que você tem dado para Deus. Geralmente, nos dias de hoje, o que você tem dado para Deus? Quando alguém faz essa pergunta, geralmente de púlpito, já se pensa logo no dinheiro. Infelizmente, já se pensa logo no dinheiro, mas o que você tem dado para Deus? Você pode ter certeza, irmãos, que esse local, essa porta aqui, como já foi falado inúmeras vezes, e já há um tempinho já não é falado, mas eu vou falar para vocês que não ouviram. Essa igreja, ela não está interessada no bolso de ninguém, na carteira de ninguém. Esse ministério, ele está interessado em ganhar almas para Deus. Esse ministério aqui é um ministério que tem um propósito com Deus, em alcançar almas. Quando eu pergunto para você o que você tem dado para Deus, me faz lembrar o que o pastor falou uma vez. Se nós fôssemos dar o nosso melhor do nosso bolso, o máximo que nós iríamos tirar é uma nota de 50 reais. Irmãos, se isso for o melhor que nós temos para dar para Deus, nós somos o povo mais miserável da terra. Deus, ele não está interessado no teu dinheiro, Deus está interessado no teu coração. E essa confusão já era feita há muito tempo atrás. Desde quando os cobradores de impostos, o pessoal lá foi questionar Jesus sobre pagar imposto ou não pagar imposto. Aí Jesus pegou e falou para ele: olha para a moeda, o que tem aí? Tem a cara de César. Nosso dinheiro não tem a cara, mas tem uma cara, então antes já tinha também, tinha a cara de César. Aí Jesus falou para o pessoal: então dá a César o que é de César, e dê para Deus o que é de Deus. Aí nós voltamos lá no livro de Gênesis, e está escrito lá assim, sabe? Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquela moeda tinha a cara de César, era para dar para César. Você tem a cara de quem? De Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não está escrito na Gênesis que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? E Jesus instruiu aqueles homens a dar, em vez de citou o exemplo da moeda, que era a ocasião do momento. Jesus, com a sua sabedoria: o que tem na moeda ali? Ah, cara de César, então dá para César o que é de César. Só faltou ele fazer uma pergunta depois daquilo ali: e vocês, porém, têm a cara de quem? Aí eles iriam responder: nós somos a cara de Deus. Então dê a Deus que é de Deus. Vocês são de Deus, nós somos de Deus. Por isso que eu insisto em falar para os irmãos, por mais que me questionem, que eu não tenho um chamado para tocar teclado, entendeu? Eu não tenho um chamado para tocar um instrumento. Eu tenho certeza que o Marcelo não tem um chamado para tocar um instrumento, bateria, que ninguém tem um chamado para tocar um instrumento.
que você às vezes fica lá, ao ver alguém que não assumiu o ministério, que fica naquela ansiosidade que eu tenho um chamado, eu tenho que descobrir qual é o instrumento que eu tenho chamado. Eu tenho para dizer para você essa noite, na autoridade de Jesus, que você é o instrumento. Amém? É você o instrumento. Eu insisto em dizer, eu não vou parar de dizer, porque antes eu não dizia que eu estava no ministério, então eu tinha um entendimento. Eu não tenho um chamado para tocar no teclado, eu não tenho um chamado para tocar no violão, para tocar no instrumento. Eu sou um instrumento. Eu quero servir a Deus. Eu preciso servir a Deus no momento que Jesus falou comigo. Todos os dias, irmãos, eu tenho consciência disso. E às vezes todo mundo aqui no ministério sabe como é que é e tal. E a gente se sente, a gente faz pouco, sabe? A gente faz tão pouco e isso perturba a nossa mente. Só que nós também precisamos lidar com isso. Nós vivemos em outras circunstâncias dos tempos passados. E nós precisamos, não podemos cair em depressão por causa disso. Aí vem os problemas da nossa casa, aí vem os problemas. Mas entenda, você é a imagem e semelhança de Deus e você é um instrumento. Deixe de ser usado por Deus. Mas quando que Deus vai tocar você? Deixe que Ele conduza. Mas é claro que às vezes nós temos medo, às vezes isso é normal, irmãos. Mas o importante é que nós estamos com os ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. E pronto para se deixar brilhar, se deixar levar pelo Espírito, não pelo fogo estranho, mas pelo Espírito, e que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. E no momento que você começa a entender essas coisas, e você começa a ser dependente de Deus, percebendo que você é um instrumento, dependendo daquilo que você dá para Deus, você pode começar a brilhar. Não como uma lamparina embaixo da cama, mas aquela lamparina que fica lá no alto para iluminar toda a casa. Às vezes na minha casa, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, eu penso, o espiritual sempre vence. O Júnior falou uma vez isso. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Acho que é essa a palavra de Isaías, né? Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Será que poderia estar escrito, levante-te e resplandece, porque a glória do Senhor poderá estar vindo sobre ti, ou porque a luz do Senhor poderá... Não, vem nascendo, sabe? Está ali. Sabe que uma pedra, irmão, como eu estava falando no início, ela tem várias fases. Quando um bom lapidador, ele vai escolher uma pedra, ele começa a olhar um monte de pedra, aí ele vai, e aos olhos de todo mundo aí e tal, é uma pedra simples, aquela pedra que parece um vidro, sabe? Aquela pedra não tem valor nenhum se não trabalhada. Aí então eu fui lá e escolhi uma pedra, era grande assim, cabia na minha mão. Daí o professor me ensinou todas as técnicas de escolher a gema ali e tal. A gema é a parte, o miolo da pedra. É a parte que tem que estar intacta. É aquela parte que interessa. Aí aquela pedra vai ser trabalhada. Ela vai ser lixada. Tá? Ela vai ser lixada. Ela vai ser trabalhada. Então ela vai ser colada. E ela vai começar a ser lapidada, faceta por faceta. Quanto maior o número de facetas que ela tiver, mais valor ela vai ter. E o mais interessante disso tudo, quanto